Pai, eu quero te agradecer, Pai, porque nós podemos descansar na tua presença, porque você nos faz repousar em pastos verdejantes, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque a tua vara e o teu cajado nos consola, nos conforta, Senhor. Na tua presença nós não nos sentimos sós, nós estamos bem acompanhados na tua presença, Pai. Pai, na tua presença nós podemos nos alegrar, render graças a você, Senhor. Na tua presença nós podemos desfrutar da unção. Oh, Senhor, nós estamos todos os dias diante do teu altar, Senhor, diante da tua face, na tua presença, Senhor. Pai, que nós nunca jamais perdamos essa consciência de que nós carregamos o Espírito Santo. Nós estamos em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Santo Espírito, você que nos consola, você que habita em nós, você que nos ensina e nos guia a toda a verdade. Oh, muito obrigado, Espírito Santo. Que nessa manhã você possa iluminar os nossos entendimentos para a revelação da tua palavra, Senhor. Que nós possamos aprender de ti. Espírito Santo, ensina-nos, guia-nos a toda a verdade. Que toda distração, todo empecilho, todas as nossas dores, nossas preocupações, nós possamos descansar nesse momento, para nos alimentar daquilo que é espiritual, daquilo que nós realmente precisamos, que é a tua palavra, que nós escondemos e guardamos no nosso coração. Aleluia, Senhor, para não pecarmos contra ti, Senhor. Espírito, você tem liberdade nesse lugar. Que eu não venha atrapalhar a tua vontade, o teu desejo, porque o que é nascido do Espírito é Espírito, Senhor. E você sopra para onde você quer. Oh, Senhor, que nós estejamos sensíveis àquilo que você quer tratar nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Obrigado, muito obrigado. Glória a Deus. Aleluia. Primeiro domingo do mês, né? Glória a Deus. Hoje à noite teremos culto e cearemos a ceia do Senhor. Amém? Então não perde, venha cear conosco. Amém? A irmã visitando nossa igreja, né? Seja muito bem-vinda. Qual é o seu nome? Maiara. Seja muito bem-vinda. Amém? Fique à vontade. Amém, irmãos. Esse mês nós vamos estudar, tratar, ver, vamos ser ministrados acerca do Espírito Santo, do fruto do Espírito e das manifestações do Espírito Santo, amém? No último domingo nós tratamos, abordamos, vimos o fruto do Espírito, tá? Se você perdeu o culto de domingo, vai lá no canal do YouTube, Verbo Vitória PE, e confere, tá certo? Na verdade, irmãos, desde o mês de julho, nossa igreja ela vem focando em alguns temas específicos. Amém? No mês de julho, nós vimos a importância de sermos igreja, congregarmos, estarmos juntos. No mês passado, nós vimos, aleluia,
foi que nós vimos? Doutrinas básicas, foi isso mesmo. Vimos todas as doutrinas básicas, lá em Hebreus 6. Amém? Eu estava aqui, amém? Glória a Deus. E nesse mês nós vamos ver os frutos, especificamente, porque domingo a gente só fez um apanhado geral, e também as manifestações. Amém? Então você fica aí com uma introdução, o do domingo passado, do fruto do Espírito, e hoje também nós vamos ver os dons espirituais. Aleluia, glória a Deus. Abre lá em Gálatas, Gálatas 5, versículo 22, só para a gente dar uma refrescada na memória. Em suma, o fruto do Espírito, ele vem como resultado do Espírito recriado. Amém? Nós vimos lá a árvore, a gente botou a árvore, e vimos que a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos. Onde o Espírito Santo molda o nosso espírito, o nosso caráter. Amém? Então, aquele que é nascido de novo, Paulo diz que aquele que roubava, não roube mais. Aquele que furtava, não furte mais. Porque, irmãos, uma doutrina que nós vimos no mês passado também é arrependimento. Então, aquele que se arrepende, ele não vive na prática daquilo que ele se arrependeu. Amém? Glória a Deus. Então, no versículo 22 de Gálatas 5, Paulo diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Realmente, irmãos, é só para refrescar ou para estimular você a não faltar os próximos cultos, porque nós vamos abordar especificamente cada um desses dons, tratar cada um deles, dos frutos, perdão, e dos dons também, aleluia. Mas em outra oportunidade, amém? Abre lá hoje em 1 Coríntios, no capítulo 12. E é importante a gente ver e entender que o texto bíblico, a carta de Paulo aos Coríntios especificamente, que a gente vai ler agora, ela é dividida, obviamente, em capítulos e versículos para a gente se localizar e achar fácil o texto, não ficar procurando. A gente acha mais facilmente pelos capítulos e os versículos. Mas a ideia é uma carta corrida mesmo. Amém? Então, Paulo estava falando de um contexto aqui, de uma igreja que havia manifestações do Espírito, mas a igreja tinha divisões, tinha contendas, o pessoal ia até a juízo um contra o outro. Amém? E ele começa aqui o capítulo 12 falando dos dons espirituais, depois ele vai falar sobre a unidade da igreja. Ele passa a mostrar um caminho sobremodo excelente no capítulo 13 já, e depois ele volta a falar do Espírito Santo no capítulo 14. Amém? Mas veja como é interessante. Se em julho nós falamos da importância de sermos igreja, de congregar, de estarmos juntos, e em agosto nós vimos doutrinas básicas, esse mês a gente volta a falar do Espírito Santo e dos seus dons, das suas manifestações. Nessa carta de Coríntios, a gente consegue ver claramente a importância de estarmos unidos, de estarmos juntos. A partir do versículo 12, ele vai falar disso, capítulo 12, versículo 12. Irmãos, porque no versículo... Deixa eu ver... Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, aquelas pessoas que não têm aliança com Deus, deixavais
conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiado. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, maldito Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Senhor Jesus. Amém? Quem é o nosso Senhor? Amém. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Quem é o nosso Senhor? Aleluia. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Aleluia. É o mesmo Espírito que opera, é o mesmo Jesus que opera, é o mesmo Deus que opera, irmãos. Mesmo havendo diversidade. Irmãos, não negligencie, porque Paulo diz que aqueles órgãos que eram menos dignos de honra, Deus deu mais honra a eles. É um só Espírito. Se a gente escolhe, prefere, irmãos, até, eu vou dizer que até compreensível que você prefira um tipo de louvor, um tipo de pregação. Irmãos, eu poderia estar falando para você. Eis que te digo, porque o Senhor vai fazer na tua vida. Mas não é o meu estilo. E se você se fecha para receber num jeito do irmão ou do outro jeito do irmão, amados, se o jeito do irmão está alinhado com o caráter de Deus, ele não tem por que estar mudando o jeito dele. Agora, se o caráter do irmão não evidencia o caráter de Deus, então, irmãos, ele realmente precisa mudar. Amém? Agora vamos parar de pensar nos outros, vamos pensar na gente. Se o meu jeito ele não evidencia Cristo, eu preciso mudar. Amém? Mas espírito de mansidão também há na minha vida. Então, irmãos, tem dia que eu estou mais elétricozinho, tem dia que eu não estou. Mas não olha para isso. Vê depois como ouvis a palavra do Senhor. Porque até mesmo um pequenino, ele pode nos ensinar. Há uma unção que flui de dentro de nós. Você recebeu o Espírito Santo? Você é batizado com o Espírito Santo? Então rios de água viva fluem de mim e de você, irmãos. A unção do Senhor, a unção de Deus, ela flui não só pela minha vida que estou aqui hoje de manhã eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor. Mas, irmãos, a unção flui daquele casal que estava ali te recebendo também. Sabe? O corpo de diaconia, ele está aqui, irmãos, para te abençoar. Ou você acha que a igreja ela se limpa sozinha? É uma igreja autolimpante. O templo é autolimpante. Quando eu era criança eu ouvia dizer, o fogão é autolimpante. Eu acreditava, irmãos, que ele se limpava sozinho. E quando minha mãe comprou e ela estava limpando o fogão, eu ficava pensando, mas ele não era autolimpante. Mas, irmãos, o templo não se limpa só. Você que está em casa, irmãos, assistindo o culto pela transmissão online, rapaz, não é o Espírito Santo sobrenaturalmente que vai aparecer aí no teu telefone, no teu computador, não, irmão. Tem alguém aqui, ó, mas bulindo no botão ali, que faz isso acontecer. Qual é
a honra que nós damos a isso. Aquela pessoa que está ali, bulindo nos rebotões, para o som ficar legal. Então, irmão, na tua vida tem uma unção. Amém. Valoriza a unção também que está na tua vida, irmãos. Valoriza a unção que está na tua vida, porque eu gostaria de receber dela. Os tímidos, as pessoas que gostam de ficar reservadas. Também já fui mais reservado, hoje eu estou menos. Mas ainda sou reservado. Irmãos, tem uma unção na tua vida e é para o corpo. Amém? Glória a Deus. Paramos no versículo 6. O versículo 7 diz assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Irmão, se eu pudesse botar um íconezinho aqui na minha Bíblia, eu colocaria uma chavezinha nisso daqui. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Sabe? Tem um fim proveitoso na manifestação do Espírito. Que fim proveitoso é esse? Aleluia. Que fim proveitoso é esse? Vou deixar aí o gatilho mental aí na sua mente aí. Que fim proveitoso é esse? O versículo 8 diz assim: porque a um é dada mediante o Espírito. Então Paulo vai começar a falar da manifestação do Espírito, das manifestações do Espírito, e ele vai falar elas. Aqui a gente consegue dividir e encontrar 9 manifestações. Então, vamos lá. Mediante, o versículo 8, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e o outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, segundo o mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só é o Espírito, um só, e o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então, a gente pode dividir, ou relembrar, vamos relembrar aqui. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, fé, o dom da fé, operações de milagres, dons de curar, profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? A gente, a nível de didática, você vai ver isso aprofundadamente durante esse mês, a gente vê dons de revelação, que são a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento espiritual. Não vamos aprofundar em nenhum deles hoje. Hoje vai ser realmente mais uma introdução. Dons de poder, então tem o dom da fé, operações de milagres, dons de cura e os dons de expressão vocal, que é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Amém? Mas o importante para nós, nessa manhã, é entendermos que é o mesmo Espírito que concede, irmãos. É o mesmo Espírito que concede. E tem um fim proveitoso. Então, é um só Espírito, um só Deus e um só Senhor que concede todos esses dons. Esses dons visam um proveito, não é assim, mas o Espírito, ele concede a cada um individualmente como lhe apraz. Amém?
como lhe apraz. Então, irmãos, qual é o nosso papel? Qual é o nosso papel? Se o Espírito concede a cada um como lhe apraz. Na verdade, antes de falar do nosso papel, eu queria continuar a leitura do texto. Amém? Porque é um contexto só, irmãos. Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Ele diz assim no versículo 12, porque, vamos para o 11 novamente, mas um só é o Espírito, e o Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém? Você está acompanhando aí, entendendo? Assim também com respeito a Cristo. Porque também, o 14, não é isso? Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Porque há diversidade, irmãos. Há uma diversidade de membros, há uma diversidade de manifestação, há uma diversidade também de serviço, mas tudo visa um fim proveitoso. E que fim proveitoso é esse? Aleluia. Você está com sono? Não, né? Porque eu posso lhe ajudar a não ficar com sono, tá? Se for preciso, a gente, visando um fim proveitoso. Vamos lá. Paramos no 14, vamos para o 15. Se disser o pé, não sou mão, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se o corpo fosse só olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Então, irmãos, Deus... Você está no corpo de Cristo? Então, Deus te colocou no corpo de Cristo. Amém? E Deus te colocou no corpo de Cristo como Ele aprouve colocar. Você se alegra com isso? Porque Ele é que sabe os planos que tem a nosso respeito, são planos de paz, não de mal, para nos dar o fim que desejamos, irmãos. Deus te colocou, Deus te fez. Você acredita que Deus te fez? Acredita, Vicente? Deus te fez do jeito que Deus te fez. Aleluia. E Deus, na sabedoria dele, Ele fez cada um de nós e nos dispôs no corpo, irmãos. Aleluia. Tem gente que, se eu falar, olha, são dois extremos, amém? Tem gente que, se eu falar, vou botar você para ministrar no culto jovem, porque aí quem faz a escala sou eu. Vou colocar você para ministrar no culto jovem. Vai dizer, eu não quero, não gosto, não sei o quê. E tem, dentre essa categoria de gente que diz que não quer, que não gosta, que não vai arrumar outra coisa para fazer, tem aqueles que sabem que tem chamado, reconhecem que tem chamado, mas diz assim, não quero. Eu já fui um desse, amém? Eu estou hoje aqui, mas eu já fui desse, que dizia, mas rapaz, o que é isso? O povo fica dizendo, né, já? E não pergunta nem para mim. Mas Deus dispôs da forma que Ele achou interessante. Sabe, se é interessante para Deus, irmão, Ele passa a ser interessante para mim.
Porque eu encontro o lugar onde Deus quer que eu esteja. Quando eu encontro esse lugar, é o lugar onde há desenvolvimento de potencial. É o lugar onde eu vou encontrar a alegria que só aquele que está fazendo a obra de Deus encontra. Sabe? Sem peso. Sem peso, porque aqueles que confiam no Senhor renovam suas forças. Correm e não cansam. Não se afadigam. Sabe? Tem um lugar para você, irmão, no corpo de Cristo, irmã também. Eu falo irmão, eu estou generalizando. Amados, vou chamar de amados agora. Amados, tem um lugar para você no corpo de Cristo. E se você pensar, mas eu sou assim, eu sou assado, você está colocando uma limitação que Deus não coloca. Porque Deus quer te usar, irmão. Amém? Porque o fruto do Espírito, se por um lado o fruto do Espírito manifesta um caráter recriado e alinhado com o caráter de Deus, irmãos, a manifestação revela o poder de Deus. O dunamis. Lá em Atos, né? Mas recebereis poder. É desse poder que a gente está falando. Acaso, irmão, você não quer fluir nesse poder? Irmã, amados, vocês não querem fluir nesse poder? Eu quero. Paulo, daqui a pouco a gente vai ler que ele diz para a gente buscar os melhores dons. Porque o fim proveitoso, irmãos, adiantando aqui, é que a igreja seja unida, edificada e seja da forma que Deus quer. Qual é a forma que Deus quer? É que tenha edificação do corpo de Cristo. Que cada um de nós cresçamos espiritualmente, juntos, unidos, amém? Sem divisões. Sem divisões. Deus quer que nós cheguemos à maturidade, à estatura de Cristo, à perfeita varonilidade. Em outras palavras, resumindo, o fim proveitoso é que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento dele. E de nós também, irmãos. Então, Paulo, quando diz em Romanos que cada um não pense de si além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Eu não consigo desassociar desse contexto aqui, de corpo, de sabermos que Deus nos dispôs no corpo como Ele quis. Amém? Paramos em que versículo? É para ver se você está prestando atenção. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de ti. Da mesma forma, irmãos, eu não posso dizer, não preciso de dons de revelação. Da mesma forma, eu não posso dizer, não preciso de profecia, não preciso de dons de cura, não preciso de operações de maravilha, de milagre, irmãos, a gente precisa. Porque Deus dispôs no corpo. O Espírito Santo dispôs, é um só Espírito. Irmãos, nós precisamos. Aí está ali, aniversário de 12 anos, unção, honra e excelência, unção. Irmãos, eu continuo crendo num nível maior de unção dentro dessa igreja. Continuo crendo em mais manifestações do Espírito, irmãos. Amados. Continuo crendo. Mas
a quem Deus enviará? E quem há de ir por Deus, irmãos e amados? Sabe por quê? Porque o sapato que eu visto, se eu vou botar o teu, não vai dar no meu pé, irmãos amados. Então, onde é que estão o dom da fé? Onde é que está o dom da fé no nosso meio? Porque se você fica esperando só pelo pastor Cláudio, se você fica esperando só por irmão A, irmão B, mas Deus querendo se mover através da tua vida, amado, aí está no nosso meio, está no nosso meio, todas essas manifestações. Por quê? Por que você diz com tanta convicção? Porque o Espírito é um só, irmãos amados, aleluia. Deixa eu falar. O Espírito é um só Espírito. O Espírito que habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim, é o mesmo Espírito Santo que habita na irmã Isabel. Aleluia. É o mesmo Espírito. Glória a Deus. O 22, pelo contrário, está no 22, não é isso? Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de língua. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas, são todos mestres, ou operadores de milagres, têm todos dons de curar, falam todos outras línguas, interpretam todos, entretanto, não são. A resposta é não, amém? Não são todos operadores de milagre, não são todos profetas, não. A resposta é não. Entretanto, apesar de não ser, procurai com zelo os melhores dons. Procure com zelo os melhores dons, irmãos. Irmãos, você percebe que ele, no início do capítulo 12, ele fala das 9 manifestações, aí ele fala de unidade, fala de corpo, que todos são necessários no corpo, que uns cooperam com os outros, não é isso? Aí ele fala que, olha, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é olho, nem todo mundo é apóstolo, nem todo mundo é profeta, nem todo mundo flui em dons de curar, nem todo mundo interpreta línguas. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, apesar de eu passar a mostrar-vos ainda o caminho sobremodo excelente, que é o amor. Amém? E aí ele vai falar aquele texto lindo, maravilhoso, muito poético, que realmente é muito bonito. Isso aqui, ele diz ainda que fala a língua dos homens. Amém? Você conhece, né? 1 Coríntios 13 aqui, um texto muito lido. Aí diz assim, vamos pular aqui. O 8 diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Amém? Vamos
continuar focados, prestando atenção aqui. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, havendo ciência, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ele está explicando uma coisa importante para o nosso tempo também. Amém? Porque essas manifestações do Espírito, esses dons espirituais, e até também os dons ministeriais, é para o nosso tempo, irmãos, para a nossa dispensação, para a igreja. Amém? Porque havendo profecias, um dia vai acabar, irmãos. No estado eterno não vai ter mais profecia. É para o tempo da igreja, para o nosso tempo, para o nosso proveito, para o nosso crescimento. Glória a Deus. Você pode bem dizer o nome do Senhor? Glória a Deus. Deus dispôs para mim e para você e para mim, nesse tempo, no dia que se chama hoje. Isso é importante, irmãos, porque há quem acredite que já passou. Há quem acredite que isso aí foi para um tempo determinado e que acabou e não há mais essas dádivas do Espírito disponíveis para mim e para você. Você percebe como é importante a gente entender que é para hoje. Está disponível. Procurar e com zelo. Amém? Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, votava como menino. Aí foi uma adição minha, né? Falo como homem, né? Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. E aí tem o capítulo 14 inteiro, não vamos lê-lo agora, amém? Mas eu queria ler esse versículo primeiro. Procurai com zelo os dons espirituais. Procurai com zelo. É a segunda vez, né? Porque também ele falou no final do capítulo 12, o 31, procurai com zelo os melhores dons. E ele volta a dizer, procurai com zelo os dons espirituais. Irmão, porque é que Paulo ia dizer para mim e para você, procurar com zelo os dons, se os dons não tem mais? Se acabou, se não estão mais disponíveis. É como alguém que soca o vento. Vã é a nossa fé. Concorda comigo? Se Deus está dizendo aqui, procure com zelo os dons espirituais, mas não tem mais dons espirituais, aí está de brincation with me, cara. Mas não é isso. Deus não está brincando com a gente. Deus está nos guiando pela verdade. Que é a função, uma das funções do Espírito Santo dentro de nós, porque Jesus falou, olha, se eu não for, não enviarei, o Espírito não vem, porque o Espírito que eu vou enviar, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, vos guiará em toda a verdade. Amém? Glória a Deus.
Você está entendendo? Amém. Glória a Deus. Então vamos adiantar aqui. Os dons do Espírito refletem o poder. Abre lá em 1 Coríntios. Você está em 1 Coríntios já, né? Você vai voltar no capítulo 2. Versículo 1 diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz ostentando com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada ser entre vós, senão a Jesus. Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de quê? Do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Glória a Deus. Irmãos, tem muita coisa boa para a gente consumir. Sabe? Tem a sua importância, tem a sua relevância, nós matricularmos os nossos filhos na escola. Porque ele vai aprender a ler, até para ler a Bíblia. Então, naturalmente falando, tem coisa boa, tem conhecimento bom, mas a gente não apoia a nossa fé nisso, irmão. Sabe, eu sou uma pessoa que gosta de filosofia. Eu, no meu tempo livre, quando eu tenho tempo livre, eu vou ler filosofia. Mas eu não apoio a minha fé naquilo. Eu gosto. Eudaimonia. Eudaimonia. Vocês sabem o que é eudaimonia, né? Então, eudaimonia. Aí eu vejo Paulo falando, olha, Deus dispôs cada um no corpo, como lhe aprove. Então eu entendo. Eudaimonia é um conceito que os gregos tinham de sentimento de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa dentro do cosmos. Amém? Mas quando eu encontro dentro do corpo de Cristo aquilo que Deus me deu, Deus me designou, que Deus me instrui, que Deus me inspira, que Deus me faz feliz naquilo dali. Irmão, eu entendo o que os gregos, tateando, procuravam, apesar de não estar longe deles, como Paulo falou para os gregos mesmo, no Areópago. Então, irmão, tem coisa que é boa, mas o que Paulo está dizendo aqui é muito diferente. Porque quando Paulo foi anunciar o Evangelho em Coríntio, ele não foi com esse tipo de sabedoria. Ele foi com o Espírito e com poder. Demonstração de poder. Aleluia, irmãos. Mas Paulo era Paulo. Paulo, tu quer se comparar com Paulo? Eu até não queria. Mas Paulo diz, sede meus imitadores. Aí, contra a minha vontade, eu vou ter que entender isso daí. Sede meus imitadores, irmão. Quando você for, você tem que ir manifestando o poder de Deus. Agora, vamos pagar também o investimento que Paulo investiu para ir manifestando o poder de Deus. Por quê, irmãos? Aí, como é que fica? Eu plantando caroço de jaca, querendo colher morango.
Não posso, não tem como, não vai rolar, irmãos. Por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Procure com zelo, diligência, zelo, cuidado. Associai com a vossa fé a virtude, porque a palavra virtude lá também tem um contexto de poder, apesar de não ser dunamis, mas outro dia a gente explica melhor isso. Irmãos e irmãs, tem algo que cabe a mim e cabe a você. Jesus, quando estava falando com Nicodemos, ele diz, olha, o Espírito sopra onde quer. Amém, porque Deus dispõe do jeito que quer. Mas e a parte da gente? A nossa parte. Amém? Procure com zelo, com diligência, os melhores dons. Sobretudo o que profetizeis. Mas procurar com zelo mesmo. Você já procurou com zelo alguma coisa? Essa semana eu perdi R$100. Semana passada. Perdi, não sei onde botei, perdi. Perdi sem conto. Eu não gostei, foi na segunda-feira. Eu não estava... E segunda-feira ainda era fim de mês. Então assim, já não tinha muito. E o camarada ainda perde, aí assim, a alegria está, o fruto da alegria naquele dia estava difícil. E engraçado foi no momento que eu percebi que eu tinha perdido os R$100, que eu me lembrava de ter colocado no bolso os R$100, e quando eu passei a mão no bolso, não estava mais. Irmãos, eu procurei com tanto zelo, dentro daquele bolso, e se você olhar uma calça, o bolso não é muito grande, mas eu examinei, centímetro por centímetro, daquele bolso. Eu procurei com zelo. E passei para o outro bolso, para os 2 bolsos traseiros, esse bolso pequenininho que fica aqui. Irmãos, eu procurei com tanto zelo e não achei. E aí eu vejo um negócio desse, é a comparação que eu consigo fazer. Procurai com zelo. Como quem procura algo importante. Irmãos, eu tenho um exemplo contrário a isso. Paleta de tocar, violão, guitarra. É algo que a gente perde. Está aqui, daqui a pouco já não está mais comigo, já está com o irmão. É aquele, não é verdade, quem toca a gente sabe, perde. Eu não vou procurar com zelo um negócio que não, estava aqui, não está mais, me empresta o teu. Resolve o problema. A gente está... Eu não fico, nossa, a minha paleta... Não, porque para mim não tem valor. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Não tem valor, a gente vai lá e pede o irmão emprestado, daqui a pouco... já não é mais do irmão, já é... A gente esquece. Quer ver outra coisa? Caneta. Caneta tá comigo, assina aqui, daqui a pouco eu devolvo a caneta que era minha pro cara, e o cara vai-se embora, esquece. Eu não fico, nossa, a minha caneta, aquela caneta, onde está aquela caneta? A não ser que alguém tenha lhe dado aquela caneta, aí você atribui valor àquilo. Mas quando ele diz, procurai com zelo os dons, é porque você tem que dar valor àquilo, porque você precisa daquilo. Da mesma forma que eu precisava dos R$100. Você precisa dos dons, da manifestação, você precisa ser tocado. E você precisa tocar também. Você compreendeu? Aleluia. Então esse poder de Deus, ele flui
através de nós, que fomos revestidos com o Espírito Santo. Amém? Fomos batizados num só Espírito. Glória a Deus. Capítulo 12, que nós lemos. E o Espírito faz a obra através de nós. Manifesta o poder de Deus através de nós. Aleluia. Sabe, eu tive algumas experiências de receber palavra de sabedoria. E palavra de conhecimento também. Irmãos, você vai entender, aí vai explicar o que é palavra de sabedoria, o que é palavra de conhecimento, o que é discernimento de espírito. Mas eu já tive a oportunidade de receber dos dons. E aquilo foi tão importante para mim. Tão importante para mim. Nossa, como eu me alegrei. Como mudou minha vida, irmãos. Como mudou minha vida, uma palavra de conhecimento que eu recebi num domingo de tarde. Mudou minha vida, nunca mais foi a mesma. Porque fluiu de alguém uma palavra para mim, especificamente para mim, que havia acabado de orar. E o cara disse: você que acabou de orar agora, Deus te disse, e me respondeu. Não tinha dado nem tempo de eu abrir o olho direito da oração. O cara já foi mandando. Não sei nem quem foi. Mas eu dou graças a Deus pela vida daquela pessoa. Que fluiu por ele algo de Deus para alcançar a minha vida. Eu espero que ele esteja firme no Senhor. Irmão, se você recebe alguma coisa fluindo de mim, muito mérito também daquele camarada que eu não sei nem o nome. Porque aquilo me firmou, irmãos. E quando eu tive vacilante, aquilo me firmou. Eu me lembrei, Deus um dia respondeu minha oração. E mudou minha vida. E eu fico pensando, rapaz, a gente vai e faz tantas coisas na igreja, toca, prega e faz isso, faz aquilo. E que o desejo é que Deus flua através das nossas vidas para abençoar a tua vida. Porque eu quero estar no outro lado da moeda. Eu já tive no lado de que recebi e eu quero receber muito mais. Mas eu quero estar no lado de dar e saber, poxa, Deus me usou. Deus me usou aqui. Isso aqui que eu fiz não é, como Paulo diz, por expressão de sabedoria humana ou de palavra persuasiva, mas de manifestação do Espírito e de poder. Um negócio que nas minhas capacidades eu não conseguiria fazer. Aí Deus faz e eu olho e digo, rapaz, o Deus do universo, agora, que criou tudo, Ele fluiu através da minha vida. Vê que legal. E Deus quer se manifestar? Deus quer. Abre lá em 1 Tessalonicenses. Cinco, 16, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O 19, não apagueis
o Espírito. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Mas o 19 ele diz, não apagueis o Espírito. Porque o Espírito quer, porque é importante para o corpo que ele se manifeste, que os dons se manifestem, que os dons me alcancem, que os dons te alcancem. Mas não devemos apagar o Espírito. Amém? Vamos lá, Efésios. O 17 diz, 5, né? Efésios 5, eu não tinha dito o capítulo não, foi 5:17. Diz assim, por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Como vou fazer isso? Então, glória a Deus que Paulo já explica. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Como é que eu vou me encher do Espírito? Está aqui, irmãos. Sujeitando-vos uns aos outros. Aleluia. Amém, que está aqui. Sujeitando-vos uns aos outros. Não, como é que eu me encho do Espírito? Não é apenas falando entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, não. Sujeitando-vos uns aos outros também. Vai te encher do Espírito, irmão. Não apagueis o Espírito. Amém? Então vamos sintetizar aqui. Ainda não vamos ainda. Nossa. Abre lá. 1 Coríntios 3. Deixa eu ver de onde nós vamos iniciar. 3. O 16. É só o 16 mesmo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Porque se os dons do Espírito, é o Espírito que concede, então a gente também tem que ter essa consciência de que o Espírito que concede os dons está dentro de nós. Amém? 1 Coríntios 6:19. Aleluia. Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, nós somos santuários do Espírito Santo. 2 Coríntios 6:16. Aleluia. Glória a Deus. 2 Coríntios 6:16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você está em Efésios ainda ou você está abrindo? Efésios 1:13. Volta do 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo.
em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. O 4:30, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Então, irmão, esse Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Se você nasceu de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. Qual é o entendimento que eu gostaria de ter passado para você nessa manhã, com relação ao texto que nós lemos em 1 Coríntios 12, a respeito dos dons do Espírito? Primeiro, que é um só Deus, um só Jesus e um só Espírito Santo é que concede isso para a gente. Amém? É um só. Isso tem um fim proveitoso. Que nós sejamos unidos, perfeitos, cheguemos à estatura de Cristo, à plenitude, a pleno conhecimento. Amém? Esse é o fim proveitoso. Que haja edificação do corpo de Cristo. Leia o capítulo 14 de 1 Coríntios, que nós não lemos, mas leia em casa, faça esse bem a você. E que o Espírito Santo que concede esses dons aos homens, ele está dentro de nós. Nós somos participantes desse Espírito, porque nós fomos batizados num só Espírito. Então, vai ficar para os próximos dias a gente entender como são cada um desses dons, como opera cada um desses dons. Amém? A gente vai explicar tudinho isso para vocês nesse mês, não perca. Mas que esse entendimento fique. O Espírito está dentro de nós, nós somos selados com Ele, nós devemos procurar com zelo os melhores dons, buscarmos os dons com zelo, não apagando o Espírito Santo, não entristecendo o Espírito Santo. Eu sei que eu não preciso dizer como você entristece o Espírito Santo, você já sabe como entristecer o Espírito Santo, mas nós também vimos como nos encher do Espírito. Se nós vamos procurar com zelo os melhores dons, então devemos nos encher do Espírito. Amém? Glória a Deus. Passei 4 minutos. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, porque você nos enviou a sua palavra e nós temos acesso a ela, livre acesso a elas, para estudarmos, para debatermos, para aprendermos publicamente, Senhor. Eu te agradeço por isso. Senhor, que aquilo que você tratou, a palavra que você nos enviou nessa manhã, que nós possamos guardá-la, meditar sobre ela, Senhor, e praticar, Senhor. Praticar, nos enchendo do Espírito e buscando os melhores dons, Senhor. Em nome de Jesus, que eu possa não só fluir para os meus irmãos e irmãs, mas que também possa receber de cada um e de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, porque nós somos um corpo, nós somos unidos, não há divisão entre nós, Senhor, e nós devemos cooperar uns com os outros, nos submeter uns aos outros, nos sujeitar uns aos outros, Senhor, para o crescimento que provém de você, Pai. Em nome de Jesus, eu te rendo graças e glorifico o teu nome. Amém.